Alô? Agora eu tô te ouvindo, eu acho que o problema sou eu. Amigo, eu entendo de onde tá vindo isso, mas às vezes a culpa não é sempre dos héteros. You dream about going up there, but that's a big mistake. Just look at the world around you, right there on the ocean floor. Que música que tu tá cantando aí do nada às vezes? Under the sea, under the sea. Não reconheceu? Onde eu nasci, onde eu cresci. Não é que, pô, do nada tu canta uns trechos e tá meio cortando pra mim às vezes, aí eu não reconheci nada. Não reconheci nem as palavras que tu tava usando direito. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they Tá work meio all cortando ainda, day. mas dá pra entender quando a gente conversa normal. Inclusive, como é que tá minha voz cantada? É que eu não conheço a música, cara. Ou talvez conheça, só não esteja reconhecendo. Como assim você não conhece? Under the Sea, Pequena Sereia. Ah, sim, mas eu não. Em inglês, maluco, não conheço não. Só conheço em português e só lembro o refrão, não lembro o resto da música não. Tu tava muito tipo assim, tá imperialismo. Olá você, meu caro ouvinte, eu sou seu host Rafael Wayne e... Rafa? Oi, Eu não estava te escutando. Eu não estava te escutando. me escuta agora? Agora eu te escuto. Cara, eu já tava indo dar minha punchline, aí você me cortou falando que não tava me escutando. É, então, e o pior é que, tipo assim, eu escutei só uns negocinho, mas muito cortado, tipo, atrasadão. Que você ficou muito tempo em silêncio, aí eu só escutei um, dois, aí eu escutei o seu e eu fiquei tipo, porra, tá cortando o bagulho. Isso aí foi uma anomalia temporal que aconteceu. Exatamente. Vai, amigo. Ah, sou eu? É, É. eu ia na Olá, punchline, mas você no pessoas. seu delay, você fez a punchline aí. Ok. Olá, pessoas. Eu sou o seu co-host, Rafa França. E se em Gotham nós temos as sereias de Gotham, aqui nós temos as sereias do tempo. Pena que elas não são um grupo heróico de Gallifrey. Acontece, cada um tem a sereia que merece. Ai, ai. Enfim, gente. Hoje eu e o França estamos aqui reunidos à tarde, viajando de volta para 1999, que foi um ano muito histórico para Doctor Who, né? Nós estamos aqui no ápice dos anos sinistros e em 99 nós tivemos um marco que foi a chegada do primeiro audiodrama de Doctor Who na Big Finish, As Sereias do Tempo. Uma história multi-Doctor, né? Com quinto, sexto e sétimo doutores. Aí eu te pergunto, Rafa, como é que era o lance da Big Infinity nos anos 90, tá ligado? Era tipo, era vender CD pra Walkman. Amigo, não sei, eu era recém-nascido. Então, eu tô. É uma dúvida sincera, porque hoje a gente vê. Nem sei como é que vê oficialmente as coisas, mas a gente vê aqui no, em formato de podcast, sabe? Acha uns negócios. Lá era o quê? Era DVD que nem a gente tinha de música, de escola de inglês, tá ligado? Que a professora de inglês sempre tinha uma caixa de som. Essa pergunta e muitas outras vão ser respondidas logo mais. Entre aqui na nossa tarde, que a aventura está prestes a começar. A jornada cósmica começa agora. Pois é, né? Como eu comecei falando na intro, a gente está no ápice dos tempos sinistros. É, muita gente acha que aqui é onde Doctor Who se aventurou nos áudios pela primeira vez, mas na verdade não. É só a primeira história de Doctor Who na Big Finish em si. A Doctor Who já teve histórias para áudio antes, durante os anos 80 e até mesmo começo dos anos 90. Não sei dizer se teve durante os anos 70, isso eu vou ficar devendo. E essas histórias, elas
majoritariamente eram adaptações de arcos para áudio, né? Coisa que que a gente vê acontecendo até os dias de hoje. Recentemente teve até uma versão de Marco Polo que foi lançada, eu acho que foi ano passado, 2024, que isso aconteceu exclusivamente para áudio, né, em vinil. Pra combinar com o slideshow. Inclusive, nosso review de Marco Polo, a gente até brincou, né, que o arco funcionava bem, né, como audiodrama. Podia ter feito, fizeram isso. Enfim, e tivemos vários doutores antes já para áudio, né? Tivemos o segundo, tivemos o quarto e tudo mais. Eu, pessoalmente, vou ficar devendo se já existiam histórias originais para áudio antes da Big Finish, mas eu sei que já rolava adaptações de arcos clássicos para áudio. Arcos clássicos? Tipo, as histórias mais consagradas da época, tipo, sei lá, Fury from the Deep, por exemplo, né? Eu achei engraçado você falar isso, porque na época só tinha a série clássica, né? Eu entendi o que você quis dizer, mas achei engraçado. Mas também era uma série já indo pra o quê? Mais de 20 anos de carreira, sabe? Tipo, uns 26 anos por aí, quase 30. Sim. Então eu acho que já tinha essa noçãozinha do que é clássico e o que não era naquela época. Bom, doutor era coisa de jovem. Exato. Tipo, sei lá, eu acho que um grande parâmetro pra isso é o próprio Capaldi, né? Ele começou a série com o quê? Assistindo... Ele tinha 5 anos quando a série estreou. Quando tava indo pros Tempos Sinistros, ele tava, o quê? Beirando os 30, por aí? Uhum. Então, já dava pra atingir a nostalgia, sabe? Sim. Enfim. Já era uma... Já era o quê? Eu ia falar que já era uma série de velho. Amigo, sempre foi uma série de velho, quando você para pra pensar. Ah, não, mas eu digo... Mas quem assistia, principalmente, né? Porque era uma série de velho voltada pra crianças, mas aí, conforme você vai envelhecendo, a sua série de criança vira uma série de velho. Enfim. E aí, deixa eu dar um Google rápido de quando foi que a Big Finish pegou o direito de Doctor Who. Enquanto eu dou esse Google, e aí nós tivemos em 85, né, o hiato, a primeira tentativa de cancelamento da série, que veio no hiato justamente com o Sexto Doutor, entre a primeira e a segunda temporada dele. E aí nós tivemos a tentativa de trazer de volta a série, né, com a música para caridade, né, para dar fundos para caridade, chamada Doctor in Distress. Inclusive, Doctor in Distress, ela teve participação do Hans Zimmer no meio. E aí a série voltou em 86. Colin Baker já não iria mais continuar como doutor no ano seguinte. Tivemos o McCoy, e o McCoy ele estava assumindo o Doctor Who em um tempo muito turbulento, onde qualquer momento iriam cancelar a série. E a gente tinha um membro na BBC que a missão dele era tirar o Doctor Who do ar. Ele tentava fazer isso direto, até que ele conseguiu, né? O Michael Grade. E quando ele fez isso em 89, a série, ela de última hora gravou um discursinho pro Sétimo Doutor, né? Pra justamente ter um final aberto pra Doctor Who, mas encerrar com uma nota por cima, sabe? De que, apesar de a gente não estar vendo mais o Doutor na tela, as aventuras dele continuam por aí. E aí, desde os anos 60, o Doctor Who sempre teve aventuras nos quadrinhos, né? Desde os anos... Eu não sei se é desde 64 ou 65, mas desde o primeiro Doutor ele tinha aventuras nos quadrinhos. Tivemos a Doctor Who Magazine surgindo ali no meio da era do Quarto Doutor também. E era quadrinhos, era livros, era adaptação de arco para o cinema, né? Como teve lá com o Peter Cushing, com os filmes do Peter Cushing. E aí, quando veio os Tempos Sinistros, né? A partir de 89 e 1990, as mídias alternativas de Doctor Who cresceram, explodiram. Quadrinhos, livros. E, eventualmente, em 99, a Big Finish com os audiodramas. E a Big Finish acabou se tornando um dos principais pilares, assim, pra Doctor Who fora da TV. É engraçado, né, parar pra pensar, porque, tipo, Big Finish hoje em dia, tipo, acho que é a primeira coisa que você pensa
quando você fala em um universo expandido, né? Depois que você, tipo, claro que acho que quadrinhos e livros são mais acessíveis, tá ligado? Principalmente para quem não sabe inglês, assim, de conseguir achar uma tradução, tá ligado? Mas o universo expandido, normalmente a gente pensa nos áudios. E, tipo, foi uma das coisas que veio por último. É também importante salientar aqui que durante os tempos sinistros nós tivemos os atores de Doctor Who participando de outras produções, só que não eram produções oficiais do canon da série, né? A gente teve um estúdio de fãs, a BBV, e ela produzia várias histórias utilizando elementos de Doctor Who, mas fazendo o máximo possível para não citar o Doutor. E ela teve o... É sério. Por exemplo, ela... Cara, eu só consigo pensar naquele meme lá do... Ah, é o Godzilla! Não, apesar de parecer muito Godzilla, não pode ser Godzilla por conta de questões de direitos autorais. Ah, meu Deus, parece muito Godzilla! Mas não é. Era mais ou menos esse nível, sabe? Aí, pra BBV, a gente já teve o... Eles ainda conseguiram os atores que atuaram em Doctor Who participando desses filmes. Então teve... Então, por conta da BBV, a gente viu umas aventuras da Ace com o sétimo, só que aí ela não chamava o sétimo de doutor, né? Ela chamava de professor direto. Se bem que na série ela nunca chamava de doutor, ela chamava de professor também, então foda-se. Foi a coisa perfeita, né? Aí, sei lá, se muito, a Tati parecia só como um papelzinho pintado, sabe? Voando, tipo assim, com a mãozinha segurando por baixo, sabe? Era nesse nível. E aí a gente teve, filme... O bom é que, tipo assim, Doctor Who usa muito elementos que são coisas da vida real, tá ligado? Então, tipo assim, a TARDIS, ela é só um... Caralho, como é que fala? Uma caixa policial, né? Uma cabine policial. Doutor, apesar de ser o nome do personagem principal, pô, é um termo que a gente usa no dia a dia. Então, realmente, são coisas que, tipo, felizmente dava pra dar uma dibrada. Nossa, eles conseguiram o Colin Baker também, junto com a... Qual é o nome da atriz da Perry? Nicola Bryant. Não vou lembrar. Nicola Bryant, vocês conseguiram eles. Conseguiram Peter Davison também. Enfim, muita gente. Em 93, a gente teve o aniversário de 30 anos de Doctor Who, que foi um crossover com o Sanders, onde basicamente ficava trocando de doutor de companion direto, e de alguma forma a narrativa entre eles era contínua, sabe? Era como se o doutor e o companion regenerassem. Caramba, é uma maluquice, é tão ruim especial que a gente deletou deletou, assim, coletivamente, que existe, sabe? Mas enfim, tentativas de trazer Doctor Who de volta, de alguma forma, sempre existiram nos anos 90, né? A gente teve também a tentativa do reboot americano, né? Com um episódio piloto, que foi o filme do Oitavo Doutor, que não vingou nos Estados Unidos, que era justamente a audiência-alvo deles. O que é muito engraçado, porque... Cara... Para pra pensar, é muito bizarro o filme do Oitavo Doutor estar no cânone, né? Sim, de tudo isso. Cara, é muito, muito bizarro quando você olha assim o filme e fica, caralho, maluco, realmente deixaram isso no cânone, né? Mas, ok. Mas, cara, eu acho que ainda bem que deixaram, viu? É melhor deixar o filme do Oitavo no cânone do que, sei lá, Criança Temporal, mas foda-se, não vou entrar nesse debate agora. Enfim, que mais? A gente teve também nos anos 90 a ascensão das aventuras de Doctor Who na Virgin Books, né? The New Doctor Who Adventures. E a gente teve nos livros origens de personagens que hoje são muito consagrados no Big Finish, como por exemplo a Byrne Summerfield. A gente teve também a ascensão de escritores que depois se tornaram showrunners da série, né? Russell T. Davies, Steven Moffat, Chris Chibnall. E nós tivemos também outros escritores que fizeram esse clubinho que eu chamo de clubinho dos tempos sinistros, né? Mark Gatiss, quem mais? O Paul Cornell, acho que ele era dessa galerinha também. O Toby Whitehouse. Todos eles escreveram para Doctor Who posteriormente, né? Inclusive Paul Cornell foi ele quem escreveu o aniversário de 40 anos da série, Scream of the Shalka.
Só a patotinha ali. E E tudo isso é muito importante de comentar porque muitos desses nomezinhos vão para Big Finish também, né? O Mark Gatiss, inclusive, ele teve muitas contribuições no Big Finish, inclusive como mestre. E aí. Não, mano, era só o clubinho, né? É engraçado pensar isso, porque, tipo, cara, Doctor Who muitas vezes ele é só uma panelinha assim, e que é irônico porque muitos atores são lançados por conta de Doctor Who. Sim, por isso. E aí, na Big Finish, né, já comandando ela naquela época, a gente já tinha o Nicholas Briggs, que fãzaço de Doctor Who, e aí ele conseguiu essa oportunidade de ter os direitos de Doctor Who. Eu acho que ele adquiriu em 98. E em 99 já teve esse evento, né? Sereias do Tempo. E o grande. Como pode dizer? A grande jogada de marketing deles foi justamente de pegar esses doutores que a gente estava acompanhando na Era Clássica, quinto, sexto, sétimo, e dar novas histórias a eles, né? Dar uma continuidade, aventuras que se passam entre intervalos de histórias que a gente já tinha visto na Era Clássica, né? Ou então dar continuidade de onde a série parou. Ou preencher lacunas dos livros, né? E a Big Finish fez muito disso também, né? Ela deu muita continuidade a conceitos da Era Clássica, como por exemplo a mítica temporada 6B do Segundo Doutor, né? Quando ele estava viajando com o Jamie a serviço dos Senhores do Tempo, não sei o quê. E aí cada mídia expandida dá a sua própria versão dessa era de histórias, né? Big Finish tem sua própria versão, os quadrinhos têm uma também, os livros têm outra também. E a gente também teve umas coisas muito interessantes com essa Big Finish. Por exemplo, a gente teve o William Russell vivendo o primeiro Doutor, né? O William Russell, que foi o ator do Ian, ele também já interpretou o primeiro Doutor na Big Finish. O Fraser Hines, que viveu o Jamie McCrimmon, ele faz até hoje a voz do segundo Doutor na Big Finish. E ele faz direitinho, sabe? É praticamente indistinguível do Troughton. Na Big Finish fica alternando entre o Fraser Hines e o Michael Troughton, né? Que é o filho do Patrick Troughton. Eles têm bastante essa coisa de usar o filho, né? O do terceiro também não é o filho? Não é. O Sean Pertwee, ele vive falando que ele não se sente confortável de ver o papel do pai dele. Eu confundi, eu lembro que você me contou essa história e eu confundi uma coisa com a outra. Quem faz o terceiro hoje é o Tim Trelawney. E na Big Finish a gente teve muito de personagens dos quadrinhos, dos livros, terem suas próprias séries e virarem personagens cross-mídia, né? Além da sua mídia original. A Baron Summerfield, por exemplo, é um dos maiores nomes da Big Finish, surgiu dos livros, também passou pelos quadrinhos e aí ela se consolidou muito nos áudios. Quando você fala no fandom, que já está mais atento em relação ao universo expandido, que você fala Baron Summerfield, primeira coisa que eles pensam, Big Finish. Enfim, eu acho que eu já me estendi um pouco em relação à importância do Big Finish no legado da série. Agora a questão é Sereias do Tempo. Cara, pois então, 99 foi o lançamento de Sereias do Tempo, na quinto, sexto, sétimo Doutores. E aí, o ano de 2024, a gente teve... Eu falando do ano de 2024 como se fosse há muito tempo atrás, né? Mas enfim. E aí, em 2024, nós tivemos... 3 meses já. Hã? 3 meses já. E aí, em 2024, nós tivemos o lançamento do remake dessa primeira aventura. Que, basicamente, é como se fosse um corte do diretor. A mixagem de som é diferente, né? Tem uma nova trilha sonora. E enquanto na versão original as histórias são contadas uma de cada vez, né? Primeiro a história de um doutor, depois a de outro, depois a de outro, depois eles se juntam na parte final, que é uma história de 4 partes. Na versão remake, todas elas são reeditadas e interconectadas, são entrelaçadas. E detalhe, as gravações são as mesmas de lá de 99. São as mesmas, e só reeditaram. Isso foi um bagulho que eu achei engraçado, que era um áudio só que no meio do áudio começava a tocar o encerramento e depois a abertura de novo, e aí era um novo episódio. E aí eu fiquei me perguntando, será que
ele foi lançado como vários episódios e essa versão juntou, é tipo um compilado? Até onde eu sei foi isso. Ah, você também perguntou, né? Eu falei logo na intro que desse dar algumas dúvidas e eu não respondi até agora, não enderecei isso. Que você perguntou se a Big Finish ela fazia lançamento de CD pra Walkman, essas coisas, né? Uhum. Pois então, a Big Finish ela trabalha muito com vinil. Eu não sei. Não, mentira, eu sei, ela também trabalha com CD, né? E ela vai vendendo pacotes, né? Das suas edições, dos seus álbuns, mas ela trabalha muito com vinil. Vinil era o principal e hoje é mais o lançamento digital, o principal, mas vinil também fazem muito isso. Que mais? Eu sou ateu de vinil. Tu bota umas linhas com uma rachadura e o bagulho faz som? Porra, mas se fuder, irmão. Como assim? Ai, ai. Pô, aí acha que eu sou muito otário, tá ligado? Mas você é? Olha só. Enfim, a gente fala em qual ordem? A gente fala na ordem da versão remake ou na versão original? O que você achar mais fácil. Eu acho que é mais fácil na versão original, porque assim, acho que é mais fácil falar de cada doutor separado do que a gente se entrelaçar entre uns e outros, tá ligado? Rafa, eu te amo. Ainda bem que você falou isso, porque eu não lembro como é que a história é conduzida na versão remake. Então, tipo assim, é que eu só assisti a versão remake. E imagino que eles devam ter entrelaçado de uma maneira que até tenha ficado mais legal, tá ligado? Tipo, ver as coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo. Mas pra lembrar de cabeça, é muito melhor lembrar das coisas separadas, tá ligado? Mas, Rafa, você gostou de ser tudo entrelaçado? Eu não tenho memória pra te confirmar essa pergunta. Bora lá. Sei lá. A história, na versão remake, né, a gente começa com... Não, melhor. Na versão original, a gente começa com uma TARDIS chegando em Gallifrey. É uma TARDIS que não está registrada, que ela está fora de registro, né, cheia de modificações. E rapidamente eles já estabelecem no áudio que é uma TARDIS tipo 70. E mais pra frente o próprio doutor diz que isso é uma marca tipo topo de linha, sabe? É um modelo mais recente de Gallifrey. E aí, dessa TARDIS, a gente tem um personagem saindo, um conselheiro saindo, né? Ele foi o primeiro personagem original, assim, que a Big Finish criou de Senhor do Tempo, né? Pra agregar ao lore, né? Que foi o Conselheiro Vansel. E mais pra frente, na construção do Vansel, em mídias por aí, ele foi estabelecido como membro da mesma casa que o Doutor pertenceu lá em Gallifrey, no centro de academia, a casa Pridoriana. Foi colega de classe do Doutor, do Mestre, da Honey, né, que naquela época ia pelo nome de Ushas. Aí você já viu, né? Bom sujeito não é, com certeza. Pô, essa daí é tipo... Só saiu merda daí. Pois é. Só saiu pessoa problemática. E aí, o Vansel, ele fala que tá acontecendo, que tá vindo um grande perigo pra Gallifrey e tudo mais, e que de alguma forma não conseguiram registrar isso antes, o que é meio irônico, né? Tipo assim, porra, são senhores do tempo, eles deveriam saber de alguma ameaça chegando neles, tipo assim, com muita antecedência, sabe? Ah, cara, mas isso é um bagulho que... do ateu religioso ninguém explica, tá ligado? São coisas que parece que quem viaja no tempo juntos. Porque os Daleks morreram, mas pô, se você é um viajante no tempo, você pode viajar para um tempo onde os Daleks não morreram. E aí os Daleks reaparecem, sendo que os Daleks também viajam no tempo, né? E aí os Daleks reaparecem e puta, mas você não tava morto? E aí, mano, foda-se qualquer lógica. Sim. E é justamente isso que brincam, né? Tipo assim, poxa, mas você não se do tempo, se uma coisa tão grande assim fosse de a gente já saberia. E aí fica justamente esse mistério. Porra, o que é tão
foda, tão grandioso que consegue passar despercebido pelos Senhores do Tempo, sabe? E é justamente isso que o Vansel tá querendo entregar pra eles. E aí ele fala que ele conseguiu detectar uma pessoa que estava muito entrelaçada com esse caos chegando a Gallifrey. E ele revela: e essa pessoa é o Doutor. E aí pronto, começa a aventura, começa o áudio. O primeiro Doutor que... Isso. O primeiro Doutor que nós acompanhamos aqui nessa história é justamente o sétimo. A história dele, ele tá com a TARDIS aterrissando, né? O sino do claustro tá tocando. E quando ele sai, tá num planeta que é muito estilhaçado, cheio de destroços e tudo mais. E ele escuta ao fundo uma moça pedindo por ajuda. Ela tá presa na areia movediça. É uma moça que ela se chama Elenia. E é interessante isso também, né? Em todos esses 3 áudios sempre vai ter uma moça em uma situação de perigo, né, com o doutor. E os nomes delas vão ser semelhantes. Isso tem um porquê. Antes do sétimo sair, ele recebe uma chamada dos Senhores do Tempo. Só que aí o sétimo ele já fica falando: porra, vocês estão entrando em contato comigo de novo e assim estão sendo muito vago. Vai logo direto pro ponto, porra. Só não falei nada. Vai logo direto pro ponto, porra. E aí ele não consegue ter uma informação concreta e tudo mais. E ele vai ajudar a Elenia, no fundo. Ele salva ela, tem uma figura misteriosa acompanhando ele, né? E no fim, ele e a Elenia vão explorando esse planeta atrás de outras pessoas. A gente tem um prisioneiro que está sob a custódia de uma guarda. E tem E chega um ponto onde o Dr. e a Elenia eles encontram uma nave nos seus destroços, tipo uma gosma, uma coisa ali, sabe? E a Elenia fica achando que são coisas, alguma coisa que tá morrendo. E na verdade o doutor ele pensa: não, eu acho o contrário, eu acho que tá nascendo. E aí conforme o tempo vai passando, a gente vai descobrindo que eram aliens que foram gerados assim por bioengenharia, e eles foram feitos para serem assassinos perfeitos. Básica. E eles estão atrás do Ransel, eu acho que esse que é o nome do prisioneiro. Agora eu não vou lembrar nomes, não. Cara, não... Nomes, pra mim, pessoas já sabem. Quem tá acompanhando aqui o Blue Box sabe. Os nomes, pra mim, é apenas uma sugestão. Pois é. E aí, enfim, eles estão acompanhando o Ransel, e tem essa guarda que tá do lado dele, não sei o que, os dois juntos se protegendo contra os perigos. Tem uns robozinhos aí, né, os Drudgers. Inclusive, eles até lembram alguns droids de Star Wars. Depois eu te mando uma imagem deles, Rafa. E aí, enfim, né? Chega um ponto onde a gente tem o Doutor e a Elenia cercados por vários robôs. Eu acho que são robôs ou são guardas? Acho que são guardas. Prontos pra disparar. E a história do sétimo encerra por aí. Por enquanto. Até é uma história bem básica, né? Ela se estende um pouquinho mais, mas tipo, nem tanto. De relevante é só isso, sabe? Depois a gente vai pro Quinto Doutor. Na versão remake a gente começa o áudio com a história dele, né? Pelo menos com um trechinho da história dele. E a TARDIS dele aterrissa em um navio inglês durante a Primeira Guerra Mundial, acho que era 1915 que ele aterrissa. E aí, uma coisa que é comum também nessas histórias é que o doutor sempre fica trancado para fora da TARDIS e ele fica deslocado temporalmente de seus companions. Então aqui, por exemplo, o Quinto ele direto fica pedindo pro Turlough e pra Tegan abrirem a porta da TARDIS, mas ele não consegue entrar. Se o oposto do que a gente tem na série clássica, onde ele normalmente está preso em algum lugar, e aqui ele está preso fora de algum lugar. É verdade, eu nem pensei nisso. E aí,
Perto desse navio, a gente tem um submarino alemão. Ele dispara um torpedo contra esse navio inglês. E desses destroços do navio, eles veem o doutor e uma menina que sobreviveram. E eles até falam, porra, a gente... eles são nossos inimigos, mas nós não somos bárbaros. Bora, vamos trazer eles a bordo. E aí a gente tem a bordo desse submarino alemão, né? Agora, o doutor e a Helen. A Helen. E como o doutor ele não está perto da TARDIS, a tripulação do submarino está falando em alemão, o doutor está respondendo em alemão e a Helen não está entendendo porra nenhuma. Cara, eu acho isso muito interessante, porque, tipo assim, imagina, cara, eu pensei nisso, justamente, o doutor, a gente sempre vê as coisas em inglês, né, ou ainda, mas, tipo assim, traduzido, né, dublado, ou qualquer coisa assim, porque é como se nós fôssemos uma dessas pessoas que entrou dentro da TARDIS. Sim. Só que, mano, se tem dois estrangeiros ali e tipo, eles não entraram, nenhum dos dois entrou na TARDIS, o doutor entende os dois, né? A pessoa que entrou na TARDIS entende os dois, mas elas não entendem umas às outras. E pensa como isso é meio louco quando o doutor tá falando, porque a TARDIS traduz tanto na ida quanto na volta, né? Digamos assim. Então, tipo, pra pessoa que fala alemão, o doutor está falando alemão. Pra pessoa que fala inglês, o doutor está falando inglês. A TARDIS também não traduz só voz, ela também traduz texto. Sim, também, então. Mas isso que eu tô querendo dizer. Então, tipo assim, mano, é muito louco, porque, tipo, o doutor está entendendo as pessoas estão entendendo o doutor, mas elas não estão entendendo umas às outras. Aham. Eu achei isso muito interessante, né? Porque quando a gente está escutando esse áudio, a gente sabe da conversa que o doutor está tendo com cada um deles, né? A gente está literalmente, tipo assim, meio que no ombrinho do doutor, sabe? A tripulação inteira desse submarino, eles falam inglês, só que é um inglês com aquele sotaque carregado alemão, né? Só que a Helen, ela não está entendendo porra nenhuma. Aí que a gente tem a noção de que o circuito camaleão da TARDIS, não é o circuito camaleão da TARDIS, aquele tradutor dela, aquele tradutor universal dela, não está tendo efeito, né, com alcance. Não está com alcance abrangendo aquela área. Então a Helen, ela depende muito do doutor ali, e o doutor também ele tá nessa de mensageiro, tipo, ele tem o seu próprio compromisso, que é voltar pra TARDIS, mas ao mesmo tempo ele tá tentando ajudar a Helen e a ele a sair daquela situação, e aí ele fica virando a casaca várias vezes, tipo assim, ele fica falando, eu tenho uns documentos aqui comigo que eles vão ser muito benéficos, são informações sobre o envolvimento dos americanos na guerra, e aí o capitão, que tu tá cheio de bosta, cara. Os americanos não estão envolvidos na guerra. E eu tô, ainda não estão. E aí ele fica toda hora tentando convencer, né, pra eles voltarem pra cabine dele, né, pra TARDIS. E aí ele falando, então é pra eu acreditar que aquele seu caixote ali que tá ali no fundo do mar e tá cheio desses seus documentos. Aí eu tô, não, ele tá meio que flutuando, mas sim, tá lá. E aí a Helen, ela não confia no doutor, não julgo ela, eu também não confiaria. E a gente chega a alguns momentos o doutor tentando se mostrar como sendo um espião alemão. E o capitão ele nunca compra essa, porque tipo assim, porra, ele tá vestido que nem um jogador de cricket, sabe? Parece o Rei Jorge indo jogar cricket, sabe? O Rei Jorge indo jogar cricket é foda. Pois é. E outra, né? É que o capitão do submarino, apesar do doutor estar falando em alemão, o alemão dele ainda está carregado com um sotaque britânico. Caramba, não tinha parado pra pensar nisso. Isso é endereçado algumas vezes no áudio. É um dos motivos assim que o capitão do submarino não confia no doutor. Em nenhum momento ele compra, na verdade, o doutor. E aí, algumas vezes,
durante a trama, a gente tem uns cortes de volta pra Gallifrey. E aí é o Vance falando tipo assim, localizei outro doutor, não sei o que, dessa vez tá na sua quinta encarnação. Dessa vez encontrei mais uma versão dele na sua sexta encarnação, não sei o que, em tal ocasião. Depois a gente chega nesse ponto. E aí eles tentam intervir algumas vezes. A gente tem o Lorde Presidente, que no momento ele confia tanto assim, que o doutor é o motivo dessa crise iminente para Gallifrey. Só que o Vance fica toda hora tentando moldar a cabeça do presidente, né? E fala assim, não, ele é perigoso por conta disso, 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 disso. A gente precisa fazer alguma resposta, não sei o quê. E o quinto, ele começa a aventura procurando por uma anomalia temporal. E aí chega um momento onde o Vansel ele consegue fazer uma anomalia temporal para controlar um dos tripulantes desse submarino para ele matar o doutor. Desculpa. Pois é, e aí chega um momento que isso acontece, que a gente tem um revólver apontado pro doutor, que é um dos tripulantes desse navio que está sendo desse submarino controlado pelo Vansel, controlado diretamente de Gallifrey. E uma outra coisa que também é interessante, nessas três histórias... Não, peraí, eu vou deixar isso quando a gente for comentar o do sexto. O doutor ele consegue, com a ajuda da Helen, né, de impedir que essa arma seja disparada. A Helen ela toma conta do revólver e eles vão conseguindo tomar conta do submarino para poder convencer o capitão de voltar a trajetória para Tardes. E aí, coitada da Helen, ela foi deixada sozinha em um submarino alemão no meio da Primeira Guerra Mundial sem saber falar nada de alemão. Doutor, não seja mais fraco. Enquanto isso, o doutor simplesmente sai pela escotilha do submarino, pula direto no mar e vai nadando para Tardes. E aí depois a gente tem a história do sexto. O sexto, ele tem um pouso de emergência em uma nave, tipo... Quando eu escuto sobre essa nave que ele tá, eu imagino tipo uma nave super de luxo, sabe? Tipo um cruzeiro espacial. Tipo um Titanic espacial, só que ele não cai. Sim. Eu imagino isso. E o Quinto Doutor também, né? Ele também recebe mensagem dos Senhores do Tempo. Dizendo que ele tinha que retornar para Tardes. Né? Que era uma coisa imperativa, que ele tinha que retornar para Tardes. Só que ele não consegue saber o porquê. Mas enfim, no fim das contas ele consegue retornar para Tardes. O sexto, ele tem esse pouso de emergência nesse navio. E ele vai explorar. E ele já aparece no bar, né? Do navio, no deck, assim, do bar. E ele é atendido por uma garçonete. E o nome dela é Ellie. E os nomes de cada uma dessas garotas que o doutor vai encontrando são sempre semelhantes, né? O sétimo é a Elenia, o quinto é a Helen, e aqui é a Ellie. E tanto o sétimo quanto... Cara, tá em ruptura. Pois então, tanto o sétimo quanto o sexto, eles têm um momento déjà vu. Vem cá, eu não te conheço de algum lugar? O único que não tem isso é o quinto. Ele é o primeiro. Sim, sim. É justamente por isso que na versão remake a história começa com ele. Ok, é uma escolha que pra narrativa eu entendo, tá ligado? Colocar isso. Mas eu acho mais interessante quando ele não é o primeiro. Sim. Tipo assim, a gente, justamente, a gente primeiro ter essa ideia de que o doutor já viu ela pra só depois a gente ver quando ele já viu ela. Uhum. E aí, basicamente, nesse navio a gente tem também um androide, onde ele tá começando a experienciar o tempo de uma forma não linear. Porque ele tá com o dispositivo dele, né, quebrado. E aí os Senhores do Tempo tentam utilizar a vantagem disso para entrar em contato com o doutor e para tentar atacar ele. A gente tem
uma emissão assim de partículas ali que está fora do normal nesse navio também, nessa nave. O que mais que a gente tem? A gente tem também a tripulação dessa nave morrendo, porque a gente teve um tipo de super bactéria, né? Que evoluiu e parecia ser uma ameaça alienígena, mas não, era só uma bactéria gigante super evoluída. O que mais que tem? Cara, eu não vou. Você não lembra de mais nada? Cara, eu não lembro de nada. Eu não. Desculpa, faz tempo que eu ouvi esse episódio, eu ouvi o áudio. E aí eu. Muita coisa aconteceu desde então. E aí o doutor ele recebe uma mensagem para ele ter cuidado com um ser chamado de Temperon. E esse Temperon, ele é um ser quase que tipo mitológico, que ele tem poderes de viagem no tempo, né? E aí acredita-se, né, que ele seja justamente essa grande ameaça que vai causar essa crise em Gallifrey, não sei o que. E no fim das contas, o Temperon era um dos mocinhos assim do áudio, que a gente vai descobrir mais pra frente. É quase como se ele fosse o Deus Tempo, sabe? Quase. Ele. Desculpa, mas não tem como levar a sério o cara que se chama Temperão, tá ligado? O cara. Obviamente tem os poderes da Sazon, sabe? Não tem como, cara. Eu pensei a mesma coisa. Cara, o pior que parece muito como que o Eric Jacquin, ele pronuncia tempero. Sim. Caralho. Tem que botar mais temperon. Porra, agora eu tô imaginando o Temperon como o Eric Jacquin. É isso, mano, perfeito. Perfeito. Mas o Temperon, ele é basicamente aquela ideia do... que tem algumas culturas, né, do pai tempo, né? Ele remete isso, ele é abordado mais como uma besta, como um ser mitológico que tem poderes, né, do tempo, né? Ele consegue viajar pelo tempo e manipular o tempo ao seu redor. Sim. Mas o Temperon, ele mais pra frente vai revelar pro doutor que, na verdade, não era ele causando esse caos, mas que tinha um grupo de seres que estava querendo tirar proveito, assim, do poder dele. Que aí a gente tem elas, as sereias do tempo. E aí, mais pra frente, né, os doutores, eles têm uma anomalia temporal que acaba colocando eles de volta, coloca os três juntos. Entendeu? É uma brincadeira, tipo assim, o sexto falando pra sete, então eu vou acabar me tornando em você, é isso? E aí o quinto, nossa, eu tô surpreso que eu vou me tornar em vocês. Enfim, o que mais? A gente tem também um momento onde os doutores eles entram em contato um com o outro telepaticamente também. Cara, que... Nossa, é engraçado o quanto que Dr. Who, assim, ele começa muito como um... Cara, o doutor não é muito diferente de um ser humano normal no começo da série. E aí ele vai começando a ganhar superpoderes. Sim. É tipo como se fosse o Superman, sabe? Antes ele só falava muito alto, depois ele começou a voar. Sim, exatamente. O que mais? E aí, no começo do podcast eu comentei, né, que tinha uma razão do porquê o doutor tem essa sensação de voodoo com cada uma dessas meninas que ele foi encontrando através de suas vidas, e o porquê dos nomes delas serem parecidos, né? Elenia, Helen e Ellie. E o motivo ela tá fragmentada através da timeline do doutor, né? Todas elas são facetas de um ser só, né? De uma sereia do tempo. Sim, ou seja, a sereia do tempo. Cara, acho engraçado esse termo, porque literalmente alguém que
tipo assim, muitas vezes o tempo na ficção, ele é colocado como água, sabe, como um fluido, e como se você navegasse pelo tempo. Então, é louco você parar pra pensar numa sereia do tempo, porque é um ser mitológico que ele está colocado na água, e muitas vezes ele escolhe para onde ir, mas muitas vezes a água leva. Sim, e é interessante também, né? Porque essa história brinca muito com essa ideia de que as sereias elas têm esse poder de te seduzir pela voz, não sei o quê, e de prometerem cumprir seus desejos para te afogar depois. Sim. E é justamente isso que ela estava fazendo com o doutor, né? Em 3 vidas diferentes dele, atraindo ele para uma armadilha que era justamente para facilitar ela, para adquirir os poderes do Temperon. E chega um momento onde o sexto e o sétimo pensam que tá tudo resolvido, sabe? Não acontece feijoada. Só que elas pegaram o quinto. E chega um ponto que ela chega a fazer uma ameaça aos outros doutores e ela começa a atacar o quinto, sabe? E tipo assim, ela chega, porra, se eu matar isso aqui, é fim de jogo pra vocês também. Exatamente, é o paradoxo do avô. Sim. O que eu acho muito interessante também é o quanto eles já acertam em relação a retratar o doutor, já nessa primeira história. Porque, como a gente tem também essa questão das sereias, né? De ter facetas diferentes dela espalhadas pela timeline do doutor, cada uma delas vai tendo traços diferentes um pouco, né? Uma das outras. E isso é refletido também no doutor, né? Que são a mesma pessoa, só que com rostos diferentes, e os seus traços de personalidade, apesar de serem os mesmos, eles estão todos distribuídos de uma forma diferente. Eles vão variando de encarnação para encarnação. E isso é uma coisa que o sexto fala também, bastante. Sim. Eu pensei que você tinha mais algo para comentar sobre isso. Não, eu não pensei direito sobre isso. Não, mas é algo que, tipo assim, a gente vê durante toda a série que, tipo, apesar de eles terem personalidades bastante únicas, você vê ali que é sempre o mesmo personagem, sabe? Tem muitos traços que todos os doutores têm, mas menos ou mais em cada um. Sim, sim. E é muito comum de falarem, os próprios doutores em si, né? Os atores que fizeram o doutor, falarem que, tipo assim, você pegar um roteiro sei lá, do quarto doutor e pegar um roteiro, sei lá, sei lá, da 13ª, quando você vai ver nas linhas em si, sabe? Não tem tanta diferença assim, sabe? Quem dá mais as diferenças dos doutores em si é justamente quem está interpretando. Sim, sim. Que é justamente. É aquele vídeo, tá ligado? Aquele vídeo que são. Inclusive tem o David Tennant no meio, que é aquela frase lá, ser ou não ser, eis a questão. E aí são vários atores e cada um dá ênfase em uma das palavras da frase, tá ligado? Eu já vi esse vídeo. E aí muda, Sim. muda completamente o texto. Sim. E eles utilizam muito isso. Chega até um momento onde o quinto ele usa uma arma também. E aí depois o sexto e o sétimo eles ficam tipo assim: ai, mas que absurdo, eu jamais usaria uma arma, não sei o que. Isso é muito contra o nosso código. E o doutor fala: porra, sim, mas tem vezes que a gente se diz tanto que não vai fazer tal coisa e a gente se pega fazendo tal coisa, né, no calor do momento, sabe? Tem coisa que a gente não sabe que a gente é capaz de fazer até chegar ao calor do momento. Sim. E é muito engraçado que ser o quinto que pega a arma, porque eles falam, eu nunca faria isso, e tipo, você já fez, tá ligado? Ele está aí na sua frente, o seu passado está na sua frente fazendo. E é interessante ser o quinto tá fazendo isso também, porque ele já esteve em uma posição muito semelhante, enfrentando Davros, por exemplo, né? Ele já tem uma história com Davros, onde o quinto ele chega, pega uma arma e ele fala: porra, Davros, agora eu não sou mais o doutor, eu agora sou seu executor. E ele fica ali, com o dedo.
prontíssimo pra apertar o gatilho, só que ele não dispara. Amigo, você tá tão calado hoje. Ah, cara, eu não sei porque eu tô tão calado hoje, eu não tô lembrando direito da história. Não, mas. É isso. Não é nada muito além disso, sabe? Sim. E aí como a história termina mesmo? Ai, tá aí. Nem uma boa incógnita. Como a história termina mesmo? Eu tô te falando aí, Essa uma e boa outras incógnita, eu não perguntas. lembro. Essa e outras perguntas não serão respondidas no Blue Box Cast de hoje. Ai, ai. Mas bom, é isso então? Porra, agora eu tô muito decepcionado porque eu realmente não lembro como é que eles conseguem derrotar a Sereias do Tempo. E Só que na minha memória não lembro de nada. Ai, gente, a gente atrasou a gravação, atrasou a publicação e quando finalmente vai lançar, não termina. Veja bem, veja bem. Eu escutei isso pra gente gravar na data certa, né? Sim. E aí a gente atrasou muito. E aí eu não ouvi mais. Eu podia ter ouvido outra vez? Podia. Mas não ouvi. Essa é a verdade. E aí eu não lembro de mais nada. Porque quando eu ouvi também eu tava com um pouco de pressa justamente pra não atrasar. Mas, vou te dizer, existe alguma coisa nesse áudio que realmente é meio confuso. Porque eu lembro que a Laura, né, a Laura era pra estar na gravação aqui e tudo mais, da primeira vez que a gente marcou. E aí, mano, eu falei, não, já escutei, papapá. E ela falou, não, tô escutando, mas eu tô meio perdida, tá ligado? E eu senti isso. Eu também E aí, senti mano, o isso. que tem nesse áudio? Será que... Hã? Eu também senti isso. Então, mano, mas você sentiu nas duas versões? Não, Ou será que foi na versão... Não? não. Isso aí é uma coisa da versão remake. Que eles deixaram tão cortado e tão fatiado, né? E foram entrelaçando as coisas que fica confuso. É porque, tipo assim, não é apenas o núcleo do Doutor, depois o núcleo de Gallifrey e depois esses núcleos se convergem. Não, é o núcleo do quinto, núcleo do sexto, núcleo do sétimo, Gallifrey, Sereias do Tempo. É muita coisa! Sim, e aí depois, e nessa versão, ele tem essas divisões do episódio, só que elas não fazem tanto sentido assim, tá ligado? Nossa, e aí e do você nada falando, isso, começa... você falando isso também me lembrou de uma coisa, é que acontece deles misturarem os temas de abertura e encerramento na versão remake, né? Tem o tema do quinto, tem o tema do sexto, tem o tema do sétimo, só que, tipo, nunca é tema de abertura de um doutor e fecha com esse mesmo, sabe? Eles vão misturando e é muito confuso. Assim, uma coisa que me confundiu também foram as vozes dos atores. Porque o quinto, caralho, como ele mudou a voz dele da época que ele gravava Doctor Who pros anos 90 pra hoje também, né? Então, tipo, nossa, eu tinha uma dificuldade de identificar os personagens. Meu amor, isso é porque você não ouviu o Peter Davison com a voz dele gravada pros dias de hoje. Cara, eu vou ser bem sincero. Não, eu já ouvi a voz dele, tipo, em vídeo, assim, tá ligado? Curto, mas cara, é muito diferente. Não, cara, quando eu fui gravar sobre Genesis of the Cybermen, inclusive eu até fiz comentário, eu acho que eu fiz comentário no podcast. É engraçado porque é pra se passar o quinto jovem junto com Edric, Nyssa e Tegan ali. E tipo, parece que ele tá um velho fumante. E o pior, a tripulação inteira dele envelheceu a voz. Inteira. Não, a tripulação dele eu até entendo, porque, pô, quantos anos tinha o ator do Edric, né, na época? Mas caramba, ele já era adulto na época, tá ligado? E a voz dele mudou bastante. Sim, tipo assim, sim. o do Edric já devia ser adulto, mas sei lá, sabe quantos anos ele tinha, tá ligado? Uns 20 e poucos naquela época, provavelmente. O quinto? Não. Quer dizer, também, né? O quinto ele tinha 29 quando foi escalado. Ah, tá. Certo.
Porra, Mas cara, eu tô até agora tentando lembrar de como é que eles derrotam a Sereia do Tempo. mano, tem muita coisa difícil. E eu queria te perguntar, Rafa, Ah, o que você acha, primeira história da BBC, o que você acha de começar com esse trio? com o quinto, sexto e o sétimo, É, são a gente os tem, a gente três tem, a últimos, gente tem né? o loiro covarde, a gente tem o loiro arrogante e a gente tem o manipulador fofinho filho da puta. Eu acho um trio do Balacobaco. Porque assim, eles são os três últimos da clássica, né? Tudo mais, tem tudo isso. Então, entendo a escolha, tá ligado? Acho interessante. E Sem nessa falar que eles época, são. é também importante Eles falar. são o retorno dos quase cinco doutores, não é? Pois então, tem isso e também pra mostrar, tipo assim, pra começar com bang, sabe? Com baita bang. E nessa época, apesar do áudio ele sair em 99, né? O filme do oitavo saiu em 96. Apesar disso, a Big Finish não tinha os direitos pro Paul Magan ainda. Só foi ter a partir de 2001. Hum. Mas os direitos do Paul Magan tinha que ver com quem fez o filme, é isso? Ai, amigo, eu não sei. Eu sei que a abertura do filme do oitavo, eles não reciclam na Big Finish, fizeram uma abertura do zero pro oitavo, justamente por questão de direito autoral. Entendi. Que mais? Inclusive, teve muita coisa até. Eu não sei se teve coisa da BBV que a Big Finish aproveitou, mas a Big Finish depois, ela foi aproveitando muita coisa que acontecia nos quadrinhos, nas HQs. Porra, eu fui redundante aqui, quadrinhos e HQs, mas enfim. Nos quadrinhos, nos livros. É, e inclusive, ela pegando histórias perdidas. Tinha vezes que ela fazia histórias curtas de companions ou então de outros autores, adaptava roteiros que nunca foram ao ar, né? Uma das versões de Shada é da Big Finish. Inclusive, teve uma versão de Shada animada que foi produzida pela Big Finish e conta com o oitavo e com a Romana, já com ela já presidenta de Gallifrey. O que mais? Caramba. O Genesis of the Cybermen, né, que a gente fez review semana passada, retrasada, né, com a data de publicação desse episódio aqui, ela foi uma história perdida da Era do Quinto. Iria ser com o quinto Edric Tiganissa, só que não foi feito. Aí, em 2002, a Big Finish fez a Spare Parts baseado nessa história perdida, Genesis of the Cybermen. E aí, Spare Parts inspirou Rise of the Cybermen e Age of Steel, o retorno do Cybermen na New Who. E aí essas duas histórias, tanto Spare Parts quanto essas duas do Cybermen, né, na segunda temporada do Russell, foram inspirando o Genesis of the Cybermen que saiu esse ano. Caramba, que louco. E a gente teve várias outras histórias da Big Finish que foram adaptadas também, né, na série. A gente teve Jubilee, que virou o episódio Dalek da primeira temporada do New Who. A gente teve também, eu acho que Human Nature, ou foi um livro, eu acho que foi um livro. Teve um livro. Teve um livro que era com o sétimo doutor, que virou os episódios Human Nature e Family of Blood. E aí? Bom, E a se gente teve conseguiu lembrar o também. final? E a gente teve também coisas que foram da Big Finish para outras mídias, né? A gente teve o oitavo doutor, quando ele foi regenerar, né, em Night of the Doctor, ele foi citando seus companions que ele gravou lá na Big Finish. A gente teve o David Tennant, né, que ele começou a carreira de W lá na Big Finish, fez até um cameozinho lá em Scream of the Shulk, e depois ele virou o doutor várias vezes depois. Pô, ele começou, o cara já. Quando o fã é fã, ele topa tudo. Sim. E ele gravou pra Big Finish de novo como doutor depois, algumas vezes também. Ah, não, sim, depois de virar doutor também, né? Aí fica bem mais fácil.
E ela também teve o resgate do Nono Doutor, né? O Chris Eccleston ele voltou a viver o Nono Doutor por conta do Big Finish. Ele voltou quando? Voltou em 2019. Mas enfim, Rafa, como é que seria a sua avaliação de The Sirens of Time? Caralho, não sei. Mano, assim, acho uma história interessante, tá ligado? Acho a escolha de doutores também interessante. Justamente, né, como você disse, Big Finish tanto para ser uma continuação quanto reviver Doctor Who, tá ligado? Não que o Doctor Who estivesse morto, quase também, né? Mas, assim, acho interessante começar logo com os 3 últimos. Seria esperado, tá ligado? Que fosse, sei lá, com o último Doutor da época, mas colocar logo uma história, assim, multi-Doctors, acho bem interessante, uma escolha. E é isso, mano, mas acho, sei lá, mano, acho que foi a versão que eu ouvi, acho muito confusa, acho muito difícil de analisar o bagulho. Então eu vou dar não sei, um 7 talvez, tá ligado? Mas é uma nota meio difícil pra mim dar. Sim, sim. Cara, eu escutei primeiro a versão remake e eu fiquei muito perdido nela. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, são muitos. São muitos núcleos, muitos plots que parecem não se conectar e demora muito pra ir se conectando. E eu tava achando isso muito esquisito, não sei o quê. E aí eu parei pra ouvir a versão original, pra saber o quão diferente era. E apesar de não ter uma linha de diálogo diferente, a forma como está organizado altera por completo a sua experiência, sabe? Tem aquela lei da matemática, né? A ordem dos fatores não altera o resultado. Aqui altera, e altera muito, sabe? E... Porra, sabe o que é isso? Ah, Rick and Morty The Anime. Caralho, viado. O anime de Rick and Morty, ele é um anime de 10 episódios que conta uma única história em ordem não linear. E, cara, tu fica, tipo assim, uns 3 primeiros episódios olhando pra aquela porra, pensando o que caralhos está acontecendo, até que as coisas começam a fazer sentido, e aí você vai assistindo até que é uma história legal, só que muito confusa, e aí, tipo assim, no penúltimo episódio a história acaba, no último episódio eles retomam um negócio que tava no primeiro episódio. E aí você fica tipo, caralho, o que eu vi, tá ligado? tipo a vida real, né? Só a ficção que tem a obrigação de fazer sentido. Exatamente. Ai, ai. Mano, mas é basicamente isso. Ele vale mais. É meio louco, é o tipo de coisa que você olha assim, pô, é bom? Não sei dizer, mas vale a experiência. Caralho. Que mais? E aí na versão original, né, a gente já tem uns núcleos mais bem separadinhos, a gente tem uma... E eles não colocam a história de uma forma linear, mas cada historinha de cada doutor você vai acompanhando ela do início ao fim até chegar no ponto onde eles vão se encontrar, né? Elas encerram justamente no ponto onde eles vão se encontrar. Vem com o sétimo primeiro, depois o quinto, depois o sexto. E aí pega eles o ponto onde deixaram eles e eles vão interagindo entre si. A parte multi-doctor em si é somente a parte final, a parte 4. Sim. Inclusive, a última parte dessas duas histórias é praticamente idêntico. É aquela coisa da história que se repete, né? A versão remake ela não foi feita à toa, né? Ela foi uma comemoração de 25 anos de Doctor Who na Big Finish. E, sendo bem sincero, precisava de tudo isso. Tipo, sei lá, eu acho que valia mais a pena ter uma história nova com esses 3 autores que iniciaram Doctor Who na Big Finish do que você fazer do que você reeditar uma grande história que foi A Cereja do Tempo e entregar um produto que não vive que não vive o potencial da história original, sabe? Pô, então, mano, é que a gente... Vamos lá.
os especiais de Doctor Who, principalmente, a gente espera que sejam multi-Doctor, porque é um bagulho que quando acontece é excepcional, tá ligado? Tipo assim, justamente, não acontece o tempo todo. E aí, não sei, é muito mais comum na Big Finish ter um multi-Doctor, tá ligado? E seria interessante que eles fizessem uma nova história, mas eu vejo que tem várias coisas que eles colocam como especiais de tantos anos que é só, sei lá, mano, só um negocinho de uma coisa que já tem, com a própria versão colorida do The Daleks, tá ligado? Cara, eu tava me roendo pra não fazer esse comparativo, mas você trouxe aqui à tona, né? Que foi justamente essa versão colorida de The Daleks, e quando tava escutando a versão original da Sereias do Tempo, eu fiquei tipo assim, caralho, eles fizeram um The Daleks in Color de Sereias do Tempo. Praticamente isso. Eu digo praticamente porque o grande mal das versões coloridas que estão saindo agora, de 23, 24, é que elas cortam fora muito conteúdo. Elas não rearranjam a história. Elas cortam fora muita coisa e tentam ligar e fazer sentido com isso. Spoiler, fracassam miseravelmente fazer sentido com isso. Mas enfim. Uhum. E aqui não. Aqui eles não cortam nada de fora. Eles só rearranjam. E mesmo assim tem muita coisa que fica confusa. Tanto é que eu, você e a Laura, nós começamos pela versão remake e a gente não tava entendendo porra nenhuma. Então, e aí, tipo. Ah, mano, e também, vamos lá. É muito mais complicado você contar uma história que não tem elementos visuais, tá ligado? Sim. E, tipo assim, quando você rearranja. Tanto que foi até um bagulho que eu comentei num da fugitiva, que tem duas fugitivas, e aí, tipo, caralho, você tem que entender quando é uma e quando é outra, sendo que são a mesma personagem, com a mesma personalidade, com não tanto tempo de diferença assim. Uhum. E aí, bom, são coisas que quando você está vendo visualmente é muito mais fácil de entender do que aqui. E aí, como a gente diz, era um tanto difícil de reconhecer a voz do Quinto, não só do Quinto, dos outros dois também, tá ligado? E aí, tipo, isso atrapalha muito. Cara, eu tive essa dificuldade até com coisa visual com Mulholland Drive, que é aquele Cidade dos Sonhos, que eu me perdi um pouco porque tem uma parte onde sai do sonho e aí eu não tava entendendo se eram as mesmas personagens ou se era só uma outra loirinha de cabelo curto que eu não tava identificando como outra pessoa. Uhum. Então, tipo assim, mano, já é muito confuso e aí você deixou pior ainda. Sei lá, pra versão original de Sereias do Tempo, talvez eu dê um 8, porque quando você acaba de ouvir, as coisas parecem fazer bastante sentido, sabe? As coisas parecem ser bem coesas e encerrar bem. Eu falo isso porque eu realmente esqueci muita coisa da história que faz tanto tempo que eu escutei já. Agora, a versão remake, a nota vai despencar. Eu acho que eu vou dar um 5. Sendo generoso. Sabe o que parece muito que alguém olhou assim e falou, caralho, eu tenho uma ideia genial, maluco. E aí ele fez, e aí ele não percebeu o quão idiota foi a ideia, tá ligado? E esse alguém se chama Nicholas Briggs. Agora uma curiosidade sobre as séries do tempo. Teve muitas ideias sobre o que poderia ser essa primeira história de Doctor Who na Big Finish. Foi ventilada a ideia de fazer ser uma história sobre o Senhor da Guerra, né? O Warlord, que apareceu pela primeira vez na última história do segundo Doutor na TV, The War Games. Uhum. E era ele quem estava comandando toda aquela operação, né? De capturar soldados, guerreiros de diferentes zonas do tempo e reunir em um Battle World, digamos assim, né? E era ele quem estava acima do chefe de guerra, o War Chief. Antes a história original. E aí era pra... Antes a história original era para ser sobre o Senhor da Guerra. E aí, Entendi. em uma outra versão dessa história, o Nicholas Briggs
queria e muito fazer uma história de Dalek. E faria sentido até, né? Porque são os maiores vilões de Doctor Who e tudo mais. E Doctor Who se sustentou muito por conta da Dalek Mania. Então faria muito sentido debutar com Daleks. Só que não foi uma história de Dalek porque eles ainda não tinham os direitos para usar os Daleks. Ah, nossa. Caraca, mas a Beginning começou também pela metade, né? Que nem Doctor Who, eu achei. Eu achei isso incrível até. É. E eu fico muito feliz com esse fato, porque puta que pariu, gente. Vamos dar um pouquinho de descanso dos Daleks em tudo. Dos quadrinhos, dos livros, dos áudios. Pô, mas assim, será que nos anos 90 tava assim? Porque era justamente a época que não tinha nada de Doctor Who. Quer dizer, tinha coisa de Doctor Who, né? Mas será que estava assim? É até interessante também, porque muito do apelo da Big Finish na época é tipo assim: ó, os atores de Doctor Who estão aqui de volta, eles têm uma nova casa. E é Doctor Who mesmo, tá? Não essas porra da BBV, não. Pois bem, pessoas, esses foram os nossos comentários sobre As Sereias do Tempo e um pouquinho mais do compilado da importância da Big Finish para Doctor Who como um todo. Eu fui o seu host da vez, Rafael Wayne. Vocês podem me encontrar no Blue Sky e no Instagram, @Rafael Wayne. Lembrando, são 2 Fs em ambas as contas. E o Blue Box Cash você também pode encontrar no Blue Sky e no Instagram, @Blue Box Cash. A nossa Tardes ela sempre estará materializando no Spotify, Amazon Music, Cashbox, iHeartRadio, YouTube Music. E o Deezer, já estava esquecendo do Deezer. Pois bem, pessoas, eu sou o Rafran, sou seu co-host aqui. E eu estou no Instagram como Rafarts_Drowns. E também estamos Na Hora a Gente Junta com, né, acabou de sair o vídeo de... Quer dizer, não sei se vai postar hoje essa gravação. Vai. Mas saiu essa semana aí o podcast sobre Invencível, que eu ainda não consegui divulgar, porque, nossa... Essa semana acaba o Ruptura. Eu espero conseguir gravar a tempo. Se eu não conseguir gravar a tempo, vai sair nesse domingo um que a gente já gravou do nosso Na Hora a Gente Junta, né? O quadro principal onde cada um traz um tema e na hora a gente junta. E aí, pra vocês verem, é no YouTube e nas suas plataformas preferidas de podcast, mas também acompanhando nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok como nhgj.podcast, onde você pode ver todos os cortes que nós fazemos do podcast e dos vídeos. Pois bem, pessoas, muito obrigado por acompanhar a gente aqui. Mil desculpas pelo atraso, apenas muita coisa aconteceu que a gente não podia calcular na época. Eu espero que nesse domingo já não vai ter atraso, né, que vai sair direitinho. Eu espero, não prometo, mas eu espero. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou!